Costuma-se dizer que o turismo só se tornou parte integrante da vida da humanidade com o avanço da tecnologia e da ciência. Hoje, basta comprar um bilhete de avião ou de comboio, arrumar uma mochila com o essencial e partir à aventura pelo mundo. Mas, há apenas alguns séculos, viajar não era assim tão simples. O grande boom do turismo é geralmente associado ao século XIX, quando novos horizontes e possibilidades se abriram diante da humanidade. Foi o século dos viajantes, dos exploradores e dos desbravadores. Praticamente todas as famílias aristocráticas da época podiam dar-se ao luxo de passar um par de semanas no país vizinho, levando consigo uma quantidade considerável de malas. Enormes volumes de bagagem seguiam os que desejavam ver o mundo, e as pessoas abastadas contratavam trabalhadores especializados para arrumar todas as coisas necessárias para a viagem, e também empregados separados para organizar e acondicionar a bagagem de modo a que não se danificasse, o mais importante, não se molhasse. Parece estranho ouvir falar disso hoje, não é? Mas tudo mudou num determinado momento. Em 1858, em Paris, foi apresentado o primeiro baú plano da história, chamado Trianon. Quem o criou foi um homem cujo nome hoje é conhecido por todo o mundo. Foi assim que o mundo ouviu falar de Louis Vuitton. A primeira oficina de Louis Vuitton foi aberta em Paris, em 1854, e estava destinada a tornar-se um símbolo da mais alta qualidade e luxo. Mas vamos por partes. O fundador da casa de moda francesa, Louis Vuitton, nasceu a 4 de agosto de 1821, numa pequena cidade chamada Anchay, no sul da França. Desde a infância, o destino reservava-lhe um caminho difícil. Todos os dias, o rapaz ajudava o pai na lavoura, desde o raiar do dia até ao anoitecer. O dinheiro era escasso para uma vida digna, ele comia uma vez por dia, e as roupas eram remendadas e cozidas tantas vezes que já mal se reconhecia o tecido original, sendo por vezes necessário fazer os arranjos ali mesmo, no local de trabalho. Aos 10 anos, a vida pregou-lhe uma partida cruel, a mãe faleceu vítima de uma doença desconhecida, e pouco depois o pai também morreu. A vida tornou-se ainda mais dura. Aos 13 anos, em busca de uma vida melhor, Louis deixou a casa paterna e, sozinho, a pé, partiu em direção a Paris. Teve de percorrer 470 quilômetros, uma estrada para o desconhecido, para chegar da sua terra natal a Paris, a cidade onde todos os sonhos se realizam. Esta pequena viagem durou vários anos. Pelo caminho, parava em pequenas cidades onde encontrava trabalho para sobreviver, engraxava sapatos, ajudava a descarregar mercadorias, trabalhava no campo e vendia flores. Pessoas bondosas davam-lhe abrigo, alimentavam-no e partilhavam com ele as suas histórias de vida. Foi apenas aos 16 anos que Louis Vuitton finalmente chegou a Paris. As primeiras semanas na capital da moda foram verdadeiramente penosas para o jovem. Vagava pelas ruas à procura de trabalho, dormia onde calhava, a vida era implacável. Até que, um dia, viu na montra de uma oficina uma bela caixa com objetos elegantemente acondicionados. A forma, a cor, os contornos cativaram tanto Louis que ele se atreveu a entrar para ver toda aquela beleza não através do vidro da montra. A oficina estava cheia de clientes, e Louis reparou imediatamente que os funcionários não davam conta do trabalho devido à enorme afluência de pessoas. Reunindo coragem, aproximou-se do responsável e ofereceu a sua ajuda. A sua perseverança, determinação e, sobretudo, a sua vontade de trabalhar não deixaram ninguém indiferente. No dia seguinte, o rapaz tornou-se um funcionário de pleno direito da oficina de Monsieur Maréchal, um dos mais bem-sucedidos fabricantes de caixas, baús e embalagens da época. Vale a pena notar que, na Europa do século XIX,
A fabricação de caixas e a embalagem de bagagem eram um ofício bastante respeitável e muito procurado. Foi graças à sua persistência que, poucos anos depois, Louis conquistou a reputação de ser um dos melhores profissionais da área entre os parisienses abastados. Aos 33 anos, Vuitton, já um bom partido com um rendimento estável e estatuto social, casou-se com a jovem Clémence Émilie Parriaux, de 17 anos. Juntos, no ano seguinte, abriram a sua própria oficina num subúrbio industrial de Paris. Em 1854, Louis abriu a sua própria loja na Rue Neuve des Capucines, perto da Place Vendôme. A placa à entrada anunciava embalagem segura dos objetos mais frágeis. Especializados em embalagem de moda. No início, a maior parte do seu trabalho consistia em encomendas personalizadas. Por exemplo, em 1856, a oficina recebeu a encomenda de fabricar baús para transportar palha para um dos circos franceses mais famosos. Mas tudo isto não o satisfazia plenamente. Claro, o negócio prosperava, o dinheiro e as encomendas não faltavam, mas ele era apenas mais um entre centenas de artesãos como ele. Louis era tão bom no que fazia que decidiu criar algo que o tornasse famoso e imortalizasse o seu nome. Refletiu longamente, procurou opções, o que mais poderia inventar, pois tudo parecia já ter sido criado antes dele. Até que, um dia, teve uma ideia genial, que mais tarde se tornou realidade. Foi em 1858 que Vuitton apresentou ao mundo os seus revolucionários baús impermeáveis, de forma retangular com tampas arredondadas, revestidos a tela e pele. Foram tão bem-sucedidos que definiram a forma das malas de viagem durante os 70 anos seguintes. O Trianon foi o primeiro baú do mundo com tampa plana, que se abria lateralmente. Até então, os baús tinham apenas forma abaulada e abriam por cima, para que, durante a chuva, a água não se acumulasse na superfície. O Trianon, porém, era revestido com um tecido impermeável, e a sua forma plana tornava-o muito mais compacto, permitindo que os baús fossem empilhados uns sobre os outros. O sucesso do novo modelo deveu-se também ao facto de as pessoas começarem a viajar ativamente de comboio. A comodidade do novo acessório atraiu o público mais abastado. Foi um sucesso retumbante, as encomendas chegavam às centenas. A fama deste baú milagroso espalhou-se muito para além das fronteiras de França. Mas, como tantas vezes acontece, depois da bonança veio a tempestade. Louis Vuitton viu-se confrontado com um problema em larga escala: os seus baús começaram a ser falsificados ativamente. Mas o homem decidiu que, se ele for o primeiro a inventá-los, os seus baús deviam distinguir-se de todos os outros. Por isso, para dar personalidade aos seus produtos, decidiu criar um padrão original que se destacasse entre as cores sombrias e habituais dos outros baús e malas. Para se diferenciar dos concorrentes, surgiu primeiro a risca castanho claro e bege, e depois o padrão xadrez, que, mesmo passados tantos anos, é imediatamente associado apenas a esta marca. Desde os primeiros dias, os clientes da loja eram pessoas endinheiradas, com bom gosto e que sabiam reconhecer a qualidade e a beleza. Uma delas era Eugênie, esposa de Napoleão III. Graças a ela, a loja de Louis Vuitton atraiu a atenção de muitas pessoas ricas do país, garantindo o sucesso da sua carreira. A partir daí, os negócios prosperaram rapidamente. Em 1867, Louis recebeu uma medalha de bronze na Exposição Internacional de Paris, pelo seu contributo para a sociedade. Afinal, o mundo inteiro viajava agora apenas com baús Louis Vuitton. Mas nem tudo era um conto de fadas. Em 1871, na sequência da Guerra Franco-Prussiana,
a oficina foi destruída e grande parte do equipamento e das ferramentas foi simplesmente roubada. Foram tempos difíceis para o nosso herói, que dedicara todas as suas forças ao desenvolvimento deste setor. Rapidamente, porém, tomou as rédeas da situação e, em pouco tempo, conseguiu reerguer a produção. A procura pelos seus produtos era tão grande que, em 1885, Louis abriu a sua primeira loja fora de França, com particular sucesso em Londres. Após a abertura da boutique nas margens do nevoeiro Albion, em 1885, cada produto passou a exibir a inscrição Marque Louis Vuitton Deposé, que garantia a autenticidade total do artigo. Vuitton foi previdente. Naquela época, a marca era muito difícil de falsificar. Entre 1887 e 1936, a casa de moda foi gerida por Louis e pelo seu filho George. Em 1886, patentearam em conjunto um fecho de mola cujo design é utilizado até aos dias de hoje. Todos os modelos dos fechos eram guardados nas oficinas, para o caso de o proprietário precisar de uma chave extra. Até a sua morte, Louis dedicou-se inteiramente ao seu ofício. Inventou e desenvolveu pegas ergonômicas para transportar os baús, fechos, e tentou modificar os cantos dos baús, dando-lhes um design mais elegante. Deixou cerca de uma centena de descobertas e inovações, muitas das quais usamos hoje sem sequer imaginar que foram inventadas há mais de 100 anos por um filho de um pobre agricultor. O grande mestre, e é assim que podemos chamá-lo, faleceu aos 70 anos, deixando o negócio nas mãos do filho George Vuitton. Foi George quem criou a lendária monograma com flores, losangos e as iniciais LV, em memória do pai. O primeiro baú com este design inovador surgiu em 1897, e é usado até hoje. O filho do lendário fundador estabeleceu um objetivo ambicioso: fazer tudo para levar a marca ao nível internacional. E conseguiu. Graças a George, novas lojas abriram em Nova York, Buenos Aires e outras cidades. Foi ele também quem abriu a maior e mais famosa loja de Paris, nos Champs-Élysées. Em 1901, foi lançado o Chamber Bag, que se tornou o protótipo das mochilas modernas. Em 1925, por encomenda de Coco Chanel, foi criada a Sac de Voyage. Mas as bolsas femininas mais procuradas, do modelo Keppel, surgiram em 1930, inicialmente concebidas como malas para transporte de roupa suja. Este modelo continua a ser um dos mais populares ainda hoje. George foi sucedido pelo seu filho Gaston Louis Vuitton, neto do fundador. Ele, por sua vez, transformou a marca e introduziu alterações no seu design. Foi durante a sua gestão que o lendário padrão se tornou mais pequeno, podendo agora ser aplicado em toda a gama de produtos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Louis Vuitton manteve contactos com os fascistas, um período que a empresa prefere não recordar, mas há factos dessa época disponíveis ao público. Sabe-se que à entrada da boutique em Paris havia uma placa com um texto de orientação nazi, proibindo a entrada de judeus. Mas, mesmo após estes acontecimentos, décadas mais tarde, a marca continuou a ser um sinal de estatuto, bom gosto e qualidade impecável. Os descendentes não lhe ficaram atrás em empreendedorismo e abriram boutiques da marca por todo o mundo. A década de 1970 foi um período de relançamento e rápido crescimento para a Louis Vuitton. A empresa passou de 2 lojas exclusivas e 11 milhões de euros de receita no início dos anos 70 para 125 lojas e 600 milhões de euros em 1989. Em 1987, a Louis Vuitton fundiu-se com outra grande marca de luxo, a Moet Hennessy, formando o grupo LVMH, que hoje possui mais de 70 marcas, como Christian Dior, Hennessy, Givenchy, Kenzo e outras.
As malas e baús Louis Vuitton são populares entre muitas estrelas mundiais e personalidades famosas, como a princesa Diana, Audrey Hepburn, Angelina Jolie e Kim Kardashian. O mais surpreendente é que a tecnologia de fabrico dos baús não mudou desde a primeira oficina. O corpo do baú continua a ser feito de madeira de choupo, mantém-se os elementos de proteção dos cantos e os fiáveis fechos. A empresa oferece garantia vitalícia em todos os produtos e, em caso de desgaste, riscos ou danos acidentais, são restaurados em serviços especializados. Ou seja, compra um baú para a vida toda. Em 1989, o controle da empresa passou para um dos seus principais acionistas, o bilionário francês Bernard Arnault. Em 1997, o diretor criativo da marca tornou-se Marc Jacobs. Graças a ele, a empresa atingiu um novo patamar. Foi o primeiro a vestir modelos com botas masculinas robustas e vestidos de seda leve. Sob a sua liderança, a marca lançou coleções de roupa e calçado masculino e feminino, acessórios exclusivos e joalharia. Cada novo desfile era um espetáculo, modelos em carrosséis, a sair de elevadores e a descer escadas rolantes. Marc Jacobs trabalhou na empresa durante 16 anos. Em novembro de 2013, a linha feminina passou para a direção do jovem estilista Nicolas Ghesquiere, que trabalhará anteriormente com Jean-Paul Gaultier e na Balenciaga. A primeira coleção que Nicolas lançou na Louis Vuitton foi aclamada pela imprensa como um triunfo. O seu novo olhar sobre a estética da marca, com inspiração nos anos 60 e 70, mudou radicalmente a concepção da empresa. Atualmente, esta luxuosa casa de moda tem lojas próprias em 53 países. Sabe-se que, por tradição da empresa, todas as bolsas não vendidas são devolvidas a Paris e incineradas, para evitar falsificações e manter-se a única marca no mundo responsável pela sua qualidade e originalidade. Em 2016, muitas boutiques Louis Vuitton passaram a vender uma coleção de perfumes femininos criada por Jacques Cavalier. Em 2018, foi lançada uma água de toilette masculina. Desde o verão de 2019, a empresa produz perfumes unissexo, que conquistaram imediatamente os corações dos fãs da marca. As malas Louis Vuitton são consideradas as mais caras do mundo, os preços variam entre $5.000 e $55.000. Existem também os contraceptivos Louis Vuitton, cujo preço unitário é de $65. As bolsas, roupas e acessórios Louis Vuitton nunca são vendidos a granel nem com descontos, representam a combinação perfeita entre o clássico e o moderno. A Louis Vuitton foi a primeira marca a utilizar celebridades, cantores e atores como modelos nas suas campanhas publicitárias. Numa delas, chegou a aparecer o próprio Mikhail Gorbachev. A fortuna do proprietário da Louis Vuitton, Bernard Arnault, em 2017, estava avaliada em $102 mil milhões, figurando entre os 10 homens mais ricos do mundo. O escândalo mais mediático que deu origem a um processo judicial foi contra Britney Spears, a Sony BMG e a MTV Online. A cantora foi considerada culpada de violação da lei de falsificação de marca registrada no videoclipe de Do Something, onde aparece um painel de instrumentos revestido com material rosa e com o símbolo da Louis Vuitton. A Sony BMG e a MTV Online tiveram de pagar à marca $80 mil pela transmissão do vídeo. Outro facto curioso: em 2014, foi fabricada uma encomenda especial para a primeira bailarina do Teatro Mariinsky, Diana Vicheva. Num baú cabiam 6 tutus e 18 pares de sapatilhas de ponta, além de acessórios da bailarina. Em 2019, os melhores artesãos da marca criaram um baú para transportar o troféu do Campeonato do Mundo de Futebol, o troféu de 6 kg, em ouro e decorado com malaquite, viaja pelo mundo numa caixa segura com o logótipo da Louis Vuitton.
Vale a pena notar que a casa de moda francesa é facilmente reconhecível não só pelo padrão único da monograma, mas também pela qualidade impecável dos seus produtos. As boutiques abertas em muitos países trazem à marca um lucro anual significativo e o estatuto de uma das melhores e mais bem-sucedidas do mundo. E, curiosamente, as malas de viagem e os baús continuam a ser um enorme sucesso e vendem-se num instante. O lema, cada baú deve combinar elevada mobilidade e leveza, mantém-se atual até hoje. Amigos, já tiveram algum artigo desta marca? Deixem as vossas